Vamos falar sobre um tema realmente muito interessante. Sempre que nós falamos sobre esse tema, é extremamente importante nós nomearmos como que a equinooscopia terapêutica começou. Fundamentalmente, é mistério dizermos que a ecopulsão endoscópica foi um braço de alta tecnologia que alcançou os órgãos próximos do tubo digestivo. Sem sombra de dúvidas, nós podemos aqui falar sobre via biliar, pâncreas, fígado, pelve, inclusive órgãos urológicos. Então, vejo que quando nós estamos tratando de ecoendoscopia terapêutica, nós estamos extrapolando a área gastrointestinal. Nós estamos falando sobre uma verdadeira ação terapêutica no sistema digestório e anexos. E aqui nós vamos então iniciar com acesso biliar, onde para situações de pacientes com falha da CPR convencional, nós podemos lançar mão dessa elegante técnica chamada rendezvous ecoguiado. Fundamentalmente, nós podemos fazer a punção desta via biliar distal, fazendo com que o fio guia passe gentilmente transpapilar. E com isso nós vamos complementar com uma CPR convencional. Em contrapartida, nós podemos nominar também que esse acesso, além da via biliar, nós podemos também tê-lo pela via pancreática, que aqui está sendo exposto. Então, percebam que nós temos duas opções bastante razoáveis para nós acessarmos transpapilarmente e anterogradamente a papila. Portanto, a via biliar e essa daqui que é a via pancreática. Um detalhe muito importante, nós estamos aqui falando sobre uma técnica que é uma técnica combinada. Portanto, é extremamente importante nós termos pessoas que façam simultaneamente CPR, ao mesmo tempo que faz também a ecoendoscopia. Se nós não tivermos a possibilidade da passagem desse fio guia transpapilarmente, então nós podemos ter o luxo, com alta tecnologia, de fazermos um acesso biliar ecoguiado, fazendo a comunicação não anatômica da via biliar distal com o bulbo duodenal. Isso aí se denomina colédoco-duodenostomia ecoguiada. Um detalhe muito importante, nós temos que indicá-la sempre que nós temos situações de infiltração papilar. Eventualmente, quando nós tentamos várias vezes acessar a papila do modo convencional e não temos sucesso. Um ponto fundamentado é que nós temos que indicar essa técnica para situações onde é que nós vamos paliar o paciente. Repito que é uma saída elegante para situações de paliação endoscópica. Portanto, nós temos que fazê-la assumindo os riscos inerentes da complicação para um senhor, para uma senhora, que fica vivo 3, 4, 5 meses e não mais que isso. Portanto, nós temos que ter uma intenção aqui puramente paliativa. Ao mesmo tempo que nós temos a chance também de fazermos um acesso não na via biliar distal, mas sim intrahepaticamente. Então aqui, na verdade, nós vamos fazer esse acesso através da punção do ducto hepático esquerdo dilatado, e a condição sine qua non de que essa via biliar intrahepática tenha pelo menos 7 milímetros. Exatamente porque, para nós fazermos a punção de uma via biliar pequena, fica uma coisa realmente bastante grande e nós podemos lançar mão da complicação principal desta técnica, que é, sem sombra de dúvidas, o sangramento eventualmente com fístula ou não. Aqui nesse ponto, que é extremamente importante, como que nós vamos fazer a fistulização da punção? A fistulização pode ser feita de regra com um cistotomo de 6 frentes, eventualmente de 8 frentes. Um ponto muito importante nessa hora é que o fio deve obrigatoriamente estar pelo menos 25 a 30 centímetros no ducto hepático já direito, não mais esquerdo. Por quê? Porque nessa hora, quando nós vamos fazer a manipulação biliopancreática, nós podemos ter um chicote e ter a perda do fio guia. Passando agora para a colicistoduodenostomia, também é mais uma situação elegante que pode ser feita estritamente em pacientes que tenham uma sobrevida realmente bastante curta. Portanto, na verdade, nós estamos aqui falando sobre uma ação heróica, onde é que nós vamos aliviar a icterícia para um paciente que seguramente não fica vivo em 1 mês, 2 meses, no máximo 3 meses. A técnica aqui citada é uma técnica bastante simples, principalmente quando nós citamos essa prótese chamada Axios. Então, na verdade, ele é um stent singelo, bastante simples, que tem dupla face. Então, aqui os senhores veem que nós vamos abrir a face biliar e depois a face intestinal. Isso daqui, na verdade, é algo muito interessante, porque se evita a principal complicação, que chama-se migração distal. Bem,
se tivermos uma situação com uma cirurgia como Y de Roux aqui, que é uma cirurgia realmente extremamente complexa para nós fazermos ecoendoscopia, eventualmente CPR, nós podemos ter a possibilidade, frente a esse cenário específico, de fazermos uma punção da via biliar esquerda dilatada e passarmos o fio anterogradamente, entretanto, nessa alça aferente. Seguido a isso, nós podemos fazer ou não a dilatação, que é feita ou não com um balão. Então, nós vamos passar a prótese metálica para que ela fique aqui transpapilar. Um ponto bastante importante, percebo que nós estamos aqui falando sobre uma lesão benigna, é uma estenose benigna, portanto, obrigatoriamente e até ético, nós, na verdade, tirarmos em 3, 4 meses. A causa disso, a causa é que se nós não atirarmos, simplesmente ela não sai, porque a força, a ação dela radial causa uma fibrose tão intensa que depois você seguramente não tira mais. Então, é muito importante nós termos também à mão a enteroscopia de duplo balão, para que se, repito, tire em 3 ou 4 meses. Entretanto, se nós tivermos uma situação sem dilatação intrahepática, então nós podemos ter acesso à via biliar extrahepática, repito mais uma vez, em condição pós-cirúrgica. Por quê? Porque seguramente nós temos uma aderência bilio-gástrica aqui, que sem dúvida faz com que a chance de fístula, periação biliar endoscópica seja realmente bastante pequena. Então, é importante nós termos esse acesso realizado em situações de pacientes submetidos à cirurgia, tá certo, do andar subhepático, senão a chance de fístula é grande. Agora, frente a situações de alergia ao contraste, senhoras e senhores, é possível hoje em dia nós fazermos sem a CPRE uma papilotomia endoscópica utilizando-se o aparelho de ecoendoscopia setorial. Então, na verdade, vejo que aqui nós temos um cenário bastante interessante, onde é que há um cálculo, na verdade, aqui citado por uma imagem hiperecóica, arciforme, com detalhe de uma sombra acústica posterior aqui. Então, na verdade, nós temos aqui uma coledocolitíase biliar. E seguido aqui, nós podemos fazer uma secção papilar equilibrada, tá? Para se evitar a complicação maior, que é a perfuração. Então, nós vamos fazer a secção, repito, sem a utilização de uma fluoroscopia imediata. E depois deste ponto, nós temos a possibilidade de verificar o fio guia ou na via biliar, eventualmente na via pancreática, que passa precisamente abaixo dessa área aqui, que está anecoica, e sem dúvida significa a via biliar. Aqui está. Então, essa imagem hiperecóica irregular corresponde ao fio guia. Então, na verdade, a gente pode determinar e confirmar por ecoendoscopia que realmente nós estamos tratando de via biliar e não via pancreática. Perdão. Então, aqui está, na verdade, o ducto pancreático realmente sem imagem de fio guia. Então, seguramente estamos em cima da via biliar. Outro ponto bastante importante, que eu acho que tem que ser muito bem chamado a atenção aqui, é que para nós fazermos neurólise ecoguiada, é importante chamar a atenção que ela é extremamente válida para a situação de câncer de cabeça de pâncreas. Porque, sem dúvida nenhuma, nós estamos aqui falando de uma complicação bastante grave, que chama-se dor cancerosa. Então, sustentadamente, nós sabemos que a utilização para o cenário de um câncer de cabeça de pâncreas, ela é, sim, favorável. Entretanto, se nós optarmos pela ação na pancreatite crônica, percebam, mais uma vez, que sustentadamente, em segmento de até 3 meses, ela se torna piorada. Isso é extremamente claro. Por quê? Porque aqui nós estamos, na verdade, falando de uma fisiopatologia distinta. Quando nós estamos falando de câncer de cabeça de pâncreas, é uma invasão direta do nervo celíaco. É óbvio. E quando nós falamos de pancreatite crônica, nós estamos falando de dilatação de ducto pancreático. Portanto, à luz da razão, nós sabemos de cara que ela realmente não ia ser exitosa. Então, somente para câncer de cabeça de pâncreas. Algo que chama muita atenção, que nos últimos 5 anos a gente vê, são essas terapias ditas injetoras na lesão.
Senhoras e senhores, sem sombra de dúvidas, quando nós estamos injetando quimioterápico em lesão, simplesmente nós estamos perdendo ampolas de 700, 800, R$1.000. Por quê? Porque todos sabem que nós injetarmos quimioterápicos na lesão, nada funciona e nada adianta. Quimioterápico tem uma ação sistêmica, então a contribuição desta técnica fundamentada à razão seria exatamente nós fazermos uma quimioterapia sistêmica e não a quimioterapia intratumoral. Agora, quando nós chamamos a atenção para essa terapia de ablação alcoólica, principalmente para os cistos pequenos de 3, 4, 5 centímetros, sem sombra de dúvidas, na verdade, a possibilidade de complicação não justifica seguirmos com essa técnica. Principalmente porque aqui nós estamos falando de senhores relativamente jovens, que têm fisiopatologicamente a probabilidade de pancreatite crônica e a causa da dor, repito mais uma vez, não é a dor secundária à ação neurológica, é óbvio, é a ação fundamentalmente da pressão e da hiperpressão que na verdade acontece nos ductos pancreáticos. Portanto, quando nós estamos tratando de cistos pequenos, normalmente são cistos de ductos secundários, a ação que nós temos que fazer é o seguinte, fazer uma interconsulta multidisciplinar, principalmente chamando o seu cirurgião de confiança para que ele avalie esse paciente, porque sem sombra de dúvidas, até 40% desses pacientes, portanto, a cada 10, sem dúvida nenhuma, 4 vão para o tratamento cirúrgico. Então, muito cuidado com isso. Além disso, nós podemos ter a chance de nós fazermos em situações como essa aqui, uma neurólise junto com uma citorredução de uma massa adrenal sintomática. Então, principalmente para paciente com câncer pulmonar de pequenas células, nós temos a possibilidade de metástase, principalmente para a adrenal esquerda e, dependendo do tamanho, normalmente, se a massa for maior do que 5 ou 6 centímetros, ela vai alcançar o tronco celíaco, portanto, esse paciente vai ter dor. Então, se nós fizermos a alcoolização desta lesão, então nós vamos ter simultaneamente uma ação de uma citorredução, ao mesmo tempo de uma neurólise indireta. Portanto, é válido com intenção terapêutica. Para o pseudocisto é um ponto muito importante a gente rediscutir, porque muitos falam que para aquele pseudocisto que não seja abaulado, não há indicação para nós fazermos o acesso ecoguiado. Não concordo com isso, me desculpem. Por quê? Porque, mais uma vez, a principal complicação que nós fazemos é a ecopunção, é exatamente o sangramento. Então, se nós temos a ferramenta que é verificar no trajeto a presença ou não do vaso, então o façam. Situações benignas como essa aqui, quando nós estamos tratando de abscesso pélvico, sem sombra de dúvidas, a gente comparar acesso ecoguiado com cirurgia seria uma certa covardia, porque nós estamos aqui falando de uma massa realmente de 15, 20, 30 centímetros, onde é que se nós fizermos a drenagem por ecoendoscopia, a possibilidade de recidiva chega até 45% dos casos. Então, não se justifica nós iniciarmos com uma ação endoscópica, mas sim diretamente ao tratamento cirúrgico para a drenagem. Aqui, situações como essa, quando nós temos uma massa de gânglios, de linfonodos, realmente massas grandes de 10, 15, 20 centímetros, nós temos a possibilidade de fazermos a inserção ecoguiada de bullets radioativos, exatamente porque como ele tem uma ação radioativa, naquele raio de 3 ou 4 centímetros, ele vai queimar. Ao queimar, ele vai ter uma citorredução indireta, portanto, é válido. Se nós tivermos uma situação como essa, com abscesso de 20, 30 centímetros, nós podemos, principalmente em pacientes sem condições clínicas cirúrgicas, principalmente quando a gente fala de um paciente com asa 4 ou 5, nós podemos ter a opção inicial da técnica de drenagem endoscópica ecoguiada. Aqui, situações, mais uma vez, com pacientes asa 4 ou 5, nós podemos vislumbrar lesões pequenas nodulares que sejam câncer, ao mesmo tempo que nós podemos fazer a alcoolização. Mais uma vez, isto não é para tratar o paciente, isto é para nós fazermos uma intenção paliativa em um paciente sem condições cirúrgicas. Um minuto, Ok.
Então temos a chance também de jovens de 4, 5, 6 anos de idade com megacólon chagásico seguido a uma estenose coloretal, término lateral. Nós podemos fazer uma punção dessa parte superior, desse segmento superior, e fazermos uma nova Umanel recanalização. Eco-guiada naturalmente aqui. Sem dúvida, nós estamos passando agora para uma fase bastante avançada quando nós tratamos de ecoendoscopia terapêutica. Nós podemos fazer, vejam, uma ecoendoscopia cardiovascular, suturas ecoguiadas, que incrível, embolizações da veia porta e até mesmo, eventualmente, a possibilidade protocolar de US Guide Notice. Então, aqui nós fizemos um caso muito interessante, onde é que os senhores veem aqui um nódulo de 2,5, 3 centímetros. Nós vamos, na verdade, varrer por essa ecoendoscopia, vamos achar uma artéria nesse raio de 3 centímetros do centro da lesão, que se encontra nesse ponto, e vamos, após confirmar, através do Doppler M-Mode, nós vamos, na verdade, confirmar que nós estamos tratando de uma artéria e vamos fazer a injeção com extrema cautela de quimioterápicos junto com uma quimioembolização. Então, confirmou-se aqui que nós estamos tratando realmente de uma artéria, tá certo? Exatamente porque nós estamos falando de um M-Mode Flow. E depois disso nós vamos fazer a punção e para a injeção desse quimioterápico aqui que nós vamos já ver. Deixa eu acelerar um pouquinho mais para os senhores verem rapidamente. E aqui está então já fechado a área que nós tínhamos falado. Nós podemos também ter o luxo de fazermos um acesso urológico. Então nós podemos fazer a passagem de uma prótese plástica anterogradamente através da punção da pelve renal. Então aqui vê aqui uma agulha, aqui temos a via urinária realmente bastante dilatada, com pelo menos 10, 12 centímetros, 12 milímetros nessa parte mais superior, e depois desse ponto nós vamos fazer a contrastação anterógrada com a passagem anterógrada de um stent plástico, conforme já vamos mostrar rapidamente, e assim eu já acabo, Ângelo. Mais uns 30 segundos estamos acabando. Então, aqui nós estamos já contrastando, e depois desse ponto nós vamos passar a prótese exatamente transureteral para a bexiga, na verdade. Aqui está. Eu vou acelerar aqui, que sei que devo estar sem tempo. E rapidamente, então nós temos também a possibilidade de fazermos um US Guide Notes. Aqui foi uma situação de um paciente de 52 anos de idade com câncer hilar. Na verdade, a gente optou por uma hepatogastomia. Infelizmente esse stent migrou para a cavidade peritoneal. Nós adentramos a cavidade peritoneal, com grasper puxamos para dentro do estômago novamente e fixamos com 3, 4 clipes. Após cerca de 30 dias, nós vimos que esse paciente realmente estava muito bem e ficou viva 2, 3 meses e depois disso faleceu. Não secundária a essa complicação, obviamente. Se encerrar. Ok, então, e rapidamente aqui, quando nós estamos falando de ecoendoscopia terapêutica, sem dúvida nenhuma, se a pergunta é: será que nós estamos inseridos com a ecoendoscopia terapêutica no século XXI? Sem dúvida que sim. É isso, Ângelo. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado.